começar meu dia adorando ao Senhor, sendo grato por minha família e pelo seu amor. Já estou aqui preparado para aprender. Vou orar, louvar, ouvir histórias, a Bíblia conhecer. Agora é hora da história. Vamos lá, companheiro. Terra firme. Shed, não precisa ter medo, viu, rapaz? Oi, criançada. Vocês estão aí de volta? Tudo bem com vocês? Eu estava aqui, junto com o Shed e o nosso barco, Shed. Por que a gente está num barco? Porque eu estava falando para Shed sobre uma história que fala sobre medo. Sabia? Shed é muito medroso. Tem medo de muitas coisas, não é, Shed? Pois é. Ele tem medo de gente, tem medo de bicho, tem medo de barulho. Não sei por que tanto medo, Shed. Mas você deve estar se perguntando, Tia Lely, o que tem a ver barco com medo? Tem tudo a ver, crianças. Sabe por quê? Porque lá na Bíblia tem uma história que fala sobre medo e que acontece dentro de barquinhos. E eu vou contar ela para vocês, pra gente aprender um pouquinho sobre esse negócio de medo, como é que a gente vence o medo, o que a gente faz quando tá com medo, sabe essas coisas todas? Pois é, me acompanha aqui que a gente vai fazer isso. Tudo começou num dia em que Jesus estava pregando para as pessoas e falando várias coisas para elas sobre os seus milagres e falando que ele era filho de Deus e tal. Até que começou a anoitecer, passou o dia. E sabe o que aconteceu, Shed? O quê? Aconteceu que Jesus falou assim para os seus discípulos: vamos atravessar o lago da Galileia. Vamos para o outro lado da Galileia. E sabe, crianças, o lago da Galileia é um lago muito grande. Você assim, quase não consegue ver o outro lado dele. É muito grande mesmo. E em volta desse lago tem muitas montanhas. Então, passa um vento assim no meio do lago, batendo entre as montanhas. Até hoje é muito interessante. Pois bem, acontece nesse lugar a nossa história. Jesus estava lá com seus discípulos e disse para eles: vamos todos de barco até o outro lado do mar da Galileia. E eles foram. Então começaram a entrar no barco, Jesus entrou no barco, os discípulos entraram no barco. E daí, outras pessoas foram atrás de Jesus com seus barquinhos. Vieram outros e outros, porque afinal de contas muitas pessoas estavam escutando Jesus. Então eles começaram a seguir Jesus e falaram: vamos com ele. E foram. Os discípulos foram entrando, dá licença, vamos lá, e começaram a velejar. Bem tranquilas as águas, nenhum perigo à frente. Tudo bem aí, Shed? Vamos lá. De repente, crianças, a Bíblia nos fala que começou a vir um vento e a bater nas águas do lago. E sabe o que aconteceu? Começou a movimentar mais. De repente, as águas que eram calmas já não estavam tão calmas. Eles começaram a ficar um pouco preocupados. E de repente, aumentou mais ainda o vento. E as águas começaram a ficar turvas. E essas águas começaram a ficar muito complicadas. E eles lá no barco: socorro! O que vai ser de nós? O nosso barco não vai aguentar. A água começava a entrar dentro do barco. E todo mundo ficava: o que vamos fazer? O que vamos fazer? E os discípulos lá, todos apavorados, morrendo de medo, você acredita? E eles estavam lá. E todo mundo: socorro, o que a gente vai fazer? As águas vão entrar nos nossos barcos e a gente vai se afogar. Até que os discípulos lembraram que eles não tinham entrado no barco sozinhos. Quem é que tinha entrado no barco junto com eles? Vocês lembram? Jesus. Mas cadê Jesus? Tá todo mundo aqui gritando de medo, morrendo de medo. E Jesus? Cadê Jesus? Eles foram lá e começaram a procurar. Jesus? Cadê Jesus? E encontraram Jesus. Mas sabe o que Jesus estava fazendo, crianças? Dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Todo mundo lá: socorro! E o mar, e Jesus dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Aí os discípulos olharam para Jesus dormindo e sabe o que aconteceu, Shed? Não. Eles olharam para Jesus e falaram assim: Jesus, você está dormindo? O senhor não está vendo que está todo mundo com medo, que o mar está entrando, que a água está passando aqui?
E a gente vai morrer, o Senhor não está vendo, não está vendo. E Jesus então calmamente acordou, olhou para eles e disse: espere um pouquinho. Tá bom, Jesus, tá bom, Jesus. Aí Jesus foi lá na beira do barquinho e disse: se acalme, vento. E o vento parou. E as águas voltaram a ficar quietinhas. E o que antes estava se movimentando e entrando água e aquela coisa toda, ficou calmaria novamente. O barco novamente começou a velejar normalmente, nas águas calmas, até chegar ao outro lado. E Jesus então olhou para os seus discípulos e falou: olha, a fé de vocês é muito pequena, viu? Porque eu tô dentro do barco e vocês estão morrendo de medo pensando que vão morrer? Onde já se viu uma coisa dessa? E depois que Jesus fez esse milagre de fazer o vento parar, várias pessoas começaram a falar, inclusive seus discípulos: mas quem é esse que manda no vento, que manda no mar e tudo para assim que ele quer? Olha que coisa interessante, crianças. Naquele momento eles entenderam que Jesus, quando falava que era o Filho de Deus, estava falando uma coisa que era verdade. Ele tinha o poder de fazer inclusive o vento parar e as águas que estavam agitadas ficarem calmas novamente. E assim foi a história. E todo mundo chegou bem do outro lado, ninguém morreu nesse processo, todo mundo chegou são e salvo, com Jesus no barco junto com eles. Viu como essa história é interessante? E fala de barco pra gente, mas fala também de outra coisa. Do que foi? De medo. Sabe, crianças, eu vou contar um segredo que eu já contei pra Shed, mas eu vou contar pra vocês também. A gente costuma ter medo, é verdade. Apesar de saber que Jesus está do nosso lado, apesar de saber que Jesus nos ama, às vezes a gente tem medo, assim como seus discípulos. Mas a gente não precisa ficar com medo. Quando a gente sente medo, a gente tem que olhar para Jesus e falar com Jesus e dizer para ele que a gente está com medo do que está acontecendo. Você já teve muito medo de alguma coisa? Ou nesse momento você está com medo de alguma coisa? Tem alguma coisa que está deixando seu coração pesado, fazendo você ter medo de alguma coisa? Bem, eu vou te contar um segredo. Quando a gente passa por essas situações, a gente tem que lembrar que Jesus está no nosso barco com a gente e que ele não vai abandonar a gente de jeito nenhum. Pode acontecer o que for. Pode virar o mundo, as águas podem ficar muito bravas, podem vir ondas gigantes em cima da gente. Deus sempre está conosco no nosso barco. Eu vou contar mais um segredo para vocês. Quando a gente está com medo, há coisas que a gente pode fazer para auxiliar nesse processo, para que a gente possa se sentir mais tranquilo, para que a gente fique mais feliz, para que o nosso coração possa se acalmar. A gente pode falar com Jesus, é por isso que a gente ora. A gente pode sentar com Jesus e falar: Jesus, eu tô com medo, meu coração tá pesado por causa dessa coisa, aconteceu isso aqui em casa e agora eu tô com medo. Ou aconteceu isso com meu papai e com a minha mãe e eu tô com medo. Ou aconteceu isso com meu irmão e eu tô com medo. A gente pode conversar com Jesus. Outra coisa que a gente pode fazer nesse processo é lembrar de versículos da Bíblia. Você já decorou versículos da Bíblia? É muito importante que a gente decore os versículos da Bíblia, porque quando a gente decora os versículos, nesses momentos que a gente tem muito medo, a gente lembra do que a Bíblia tem para nos dizer, que é a palavra de Deus, e essas coisas acalmam o nosso coração. E outra coisa que você pode fazer caso você tenha medo é cantar uma música que te ajude a lembrar do amor de Jesus por você. Você tem alguma música na sua mente que fale do amor de Jesus por você? Me diga. Bem, se você não tem, eu vou te ensinar uma. Desde que eu era muito pequenininha, um pouquinho maior que Shed, né? Shed é meio pequeno, né? Mas quando eu era um pouquinho maior do que ele, lá na minha igreja, há muito tempo atrás, só não conta pra ninguém que faz tanto tempo, viu? Mas faz muito tempo atrás, eu aprendi uma música que até hoje eu canto quando eu tenho muito medo. E olha que eu já sou bem grandinha, viu? Mas é que essa música sempre acalmou meu coração. E essa música diz o seguinte: meu Jesus não é brinquedo, ele fala de verdade. Cristo acaba com o medo, me dá paz, felicidade. Se lá fora eu tenho medo, se estou triste ou tão sozinho, Jesus diz: eu sou a vida, a verdade e o caminho. Cristo ama os pequeninos e por mim morreu na cruz. Minha vida agora é sua, eu te amo, meu Jesus. Toda vez que eu tive medo nessa vida, eu cantei essa música por várias vezes e lembrei o quanto Jesus me ama. Isso acalmou muito meu coração. Então, daqui pra frente, cada vez que você tiver medo, pegue o seu barquinho e lembre dessa história, que Jesus está no barco conosco e que a gente não precisa ter medo,
porque Ele vai acalmar a tempestade que está do nosso lado. As coisas vão se acalmar. Pode acreditar, mas não se esqueça de andar juntinho com Jesus nesse processo, porque Ele te ama muito e Ele não quer que você sinta medo. Nem eu, nem você, nem Xandinho. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que o Senhor cuide do nosso coração. Nos ajude, Senhor, a não ter medo das coisas. E quando a gente tiver medo, que a gente lembre que o Senhor está do nosso lado e que a gente não precisa viver com medo. Nos ajuda, Senhor, a orar, a falar com o Senhor, a ter versículos decorados na nossa mente, a ter músicas que nos ajudem a lembrar do quanto o Senhor nos ama. E que a gente possa, mesmo nos momentos de medo, lembrar que o Senhor está conosco. E logo depois, nosso coração pode se acalmar e a gente pode voltar a ficar feliz e a se divertir e a não se preocupar tanto com as coisas. Cuide do nosso coração, cuide do meu coração e cuide do coração de todos os meus amiguinhos que estão aí em casa, Senhor. É isso que nós te pedimos. No nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. É isso, crianças. Até a próxima. Quero começar meu dia adorando ao Senhor, sendo grato por minha família e pelo seu amor. Já estou aqui preparado